Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz, meus irmãos. Está chegando o Congresso Semear agora, dia 22, 23, nesse final de semana. Você está convidado para estar aqui conosco. Culto de abertura no sábado, às 18h30, culto regular nosso. Não é só para jovens, a gente vai estar aqui, os jovens vão estar juntos também, mas é a abertura oficial do nosso congresso de missões. Vamos ter preletores convidados, vamos ter oficinas no domingo de manhã. Tem uma programação especial aí preparada para nos encorajar, para nos incentivar a colocarmos as mãos no trabalho missionário. E logo após o culto de sábado, eu também quero fazer uma convocação aí para os irmãos. Nós vamos ter feira missionária. Venha prestigiar com a sua família, venha a ter esse momento de refeição, mas também de contribuir com o trabalho missionário. As classes da nossa igreja se engajaram, as organizações, para preparar esse momento, para levantar recursos para o nosso trabalho missionário. A classe de batismo, por exemplo, que parte está aqui, já se envolveu nesse processo, contribuíram. A gente vai estar com a nossa barraquinha lá na feira missionária e você está convidado para participar conosco. Faça esse esforço para estar aqui com a gente. A gente vai orar agora também, a gente tem sempre um momento missionário nos nossos cultos, e a gente tem orado nesta semana por pessoas em situação de rua e vício. Cada vez mais essa realidade atinge níveis pandêmicos. A gente tem bem aqui na frente, ou epidêmicos, a gente tem aqui na frente a Lojas Americanas, que é um ponto de concentração de pessoas em situação de rua. E, eventualmente, eu caminho com a Fernanda aqui na Praça da República, e eu já tenho lidado com moradores de rua há pelo menos 10 anos. E ontem eu estava conversando com os rapazes do Pão da Vida, que trabalham lá na casa, e eu disse que eu nunca tinha visto tantos moradores de rua como eu tenho visto agora aqui, que tem se concentrado na frente das Americanas. Está crescendo cada vez mais. E a gente continua aí na rua, batalhando, evangelizando, como o Pão da Vida, acreditando que o Senhor pode, por meio da simples palavra do Evangelho proferida, converter um coração. Então, vamos orar para que o Senhor alcance essas pessoas que estão aí fora e use o Pão da Vida, que é o nosso trabalho, para esse fim. Eu queria convidar então aqui, qual a irmã diaconisa que vai orar? A irmã Márcia Pimentel vai orar por esse motivo de oração, agradecendo as ofertas e também me colocando diante do Senhor, que vou ministrar a palavra logo mais, irmã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Pai, por essa hora. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela alegria que o Senhor mesmo coloca nos nossos corações, de podermos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã aqui presente. Muito obrigado, Senhor, porque teu Espírito nos traz para ti, nos atrai, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande bondade, pela tua grande misericórdia. E agora, Senhor, colocamos esses pedidos que o pastor Paulo colocou em relação aos moradores de rua e ao trabalho, Senhor, que é feito pelo Pão da Vida, que é a nossa agência missionária que trata especificamente desse segmento da sociedade. Te pedimos, Senhor, fortalece, meu Pai, teus servos que estão à frente desse trabalho, pastor Iverson, te suplicamos, Senhor, por ele. Te pedimos, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão à frente do trabalho todo o tempo. Fortalece, Senhor, coloca cada vez mais nos seus corações o teu Espírito, Senhor, uma visão clara sobre esse trabalho e a importância dele. Te rogamos, Senhor, traz para ti aqueles que o Senhor já chamou desde a fundação do mundo. E te pedimos, Senhor amado, também, meu Pai querido, pelos dízimos, pelas ofertas trazidos, te suplicamos que o Senhor abençoe esses recursos e dê a eles, Senhor, a direção que o Senhor deseja. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos nossos líderes que estão à frente, Senhor,
trabalhando, Senhor, nessa igreja, dirigindo todo o processo administrativo dos bens, dos recursos trazidos. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos agora pelo pastor Paulo, te suplicamos, Senhor, que o Senhor abençoe teu servo, dando a ele, ao seu coração, a palavra, a direção, através do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dá, Senhor, um restante de noite na tua santa e gloriosa presença. Aceita, Senhor, esse culto de adoração ao teu santo nome. É o que nós te suplicamos por Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos dar continuidade, meus irmãos, ao nosso estudo verso a verso da segunda carta de João. Essa é uma breve carta com apenas 13 versículos, mas como a gente tem visto, contém verdades gloriosas aqui sobre Deus, como um pequenino frasco de perfume, exalando de uma maneira penetrante o bom perfume de Cristo. Leiamos então os versículos 5 e 6. Chegamos hoje a estes dois versos. 2 João 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos ao Senhor novamente em oração. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, nós colocamos as nossas vidas agora diante de Ti. Tu sabes, Senhor, daquilo que nós necessitamos para que nós sejamos beneficiados por esse momento de ministração da palavra da melhor maneira, ó Deus. Ajuda-me nas minhas limitações e fraquezas a compartilhar a Tua palavra e ajuda os meus irmãos a recebê-la. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
A expressão aqui no versículo 5, e agora, marca o início de uma nova sessão aqui nessa carta, que vai do versículo 5 até o 13, cobre todo o restante desta epístola aqui. Mas essa nova sessão, ela não está inteiramente desconectada da sessão anterior que nós vimos até aqui, do verso 1 ao 4, que nós já cobrimos. Quando João diz aqui, e agora, ele não está fazendo aqui, meus irmãos, uma mudança abrupta de assunto, como quem diz, pois bem, senhora, agora vamos mudar de tema e vamos direto ao ponto, ao assunto que eu quero tratar, ao que nos interessa. Na realidade, essa expressão e agora é um conectivo, João está usando ela como um conectivo e, portanto, ele está fazendo uma ligação lógica com a sessão anterior ou mais imediatamente com o versículo 4. Como nós já vimos, nos primeiros 4 versículos, a palavra verdade aparece 5 vezes. Nós temos 5 vezes a palavra verdade. Verdade é a palavra-chave que une os primeiros 4 versículos dessa sessão, da primeira sessão que nós já examinamos. E assim, João nos diz logo de cara, nós vimos isso, que a verdade é o grande tema desta carta. É tudo sobre a verdade. A verdade, ela é a realidade mais importante da nossa vida e isso foi enfatizado repetidamente, para ser redundante, ao longo das exposições anteriores. A verdade, ela é suprema. Deus, ele é o Deus da verdade. Jesus é a verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. Assim que ele é chamado nas Escrituras. E as Escrituras também nos dizem que nós somos salvos pela verdade. Nós somos santificados pela verdade. A palavra de Deus é a verdade, diz João capítulo 17. Por isso, enquanto cristãos, meus irmãos, nós somos chamados a conhecer a verdade. Esse é um chamado geral para todos os cristãos. Devemos discernir a verdade, porque, como nós já vimos, toda a nossa vida ela é vivida no ambiente e sob domínio da verdade. A verdade une os crentes, a verdade permanece nos crentes, a verdade abençoa os crentes e a verdade controla os crentes. E a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Tudo é sobre a verdade, então, meus irmãos, e no ambiente da verdade. A verdade é o início, o meio e o fim de todas as coisas. E João escreveu, permitam-me relembrá-los, a uma senhora e seus filhos, a uma senhora anônima, para chamá-la a viver na verdade, bem como a todos os crentes, a todos nós. Porque o mundo é o lugar de mentiras, o mundo jaz no maligno. E no contexto desta carta aqui, como nós observamos em estudos anteriores, a mentira estava recebendo acolhida na casa dos crentes bem intencionados e hospitaleiros, mas sem discernimento espiritual. Falsos mestres itinerantes, falsos missionários, estavam viajando de cidade em cidade, de país em país, de região em região, e aproveitando-se da hospitalidade dos crentes. Nós vimos num sermão que os crentes têm a obrigação de ser hospitaleiros. É louvável, é digno diante do Senhor. Inclusive, isso é requerido dos presbíteros em 1 Timóteo capítulo 3. E os falsos mestres estavam se aproveitando disso e infiltrando os seus ensinos, inoculando as suas heresias, e assim eles estavam perturbando a consciência dos cristãos e confundindo a igreja que até ali estava sendo ensinada ainda pelos apóstolos, porque João ainda estava vivo no final do 1º século. Então João escreve essa carta para alertar a senhora contra essa estratégia dos falsos mestres, de se aproveitar da hospitalidade para inserir falsos ensinos. Então é um alerta, essa carta é um alerta contra crentes incautos e sem discernimento que abrem as portas de suas vidas para a mentira e o pecado. E a única maneira, meus irmãos, de identificar o erro religioso e o pecado é conhecer a verdade. É bem conhecida dos pregadores a ilustração, você pode até entrar no Banco Central do Brasil, que tem um PDF lá, sobre como você pode identificar uma cédula falsa. Você tem que conhecer a cédula verdadeira. Essa é a melhor maneira. Nós não temos como conhecer
extensivamente ou exaustivamente todos os erros, mas nós temos a obrigação de conhecer a verdade e bem. E é por isso que João enfatiza a verdade desde o início da carta, ao repetir essa palavra 5 vezes nos 4 versículos iniciais. Como já dito, nunca é demais, não é impossível exagerar nisso, melhor dizendo, a verdade é a realidade mais importante. É tudo sobre a verdade. Então, tendo estabelecido a verdade em primazia, no lugar supremo, no seu lugar de direito, João agora vai introduzir o assunto propriamente dito que o motivou a escrever esta epístola aqui. Ele quer que a senhora seja crítica, ele quer que a senhora seja analítica, que ela julgue, que ela discrimine os ensinos e as pessoas que chegam até ela. Ele quer que ela faça isso em relação àqueles que se dizem cristãos e que ela não receba na sua casa a esses falsos mestres ou pessoas que não trazem a verdade. Mas antes de entrar aqui no ponto crítico do assunto, João ele tem o cuidado de relacionar a verdade e o amor. Coloca as duas coisas juntas aqui. Leia novamente o versículo 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A palavra amor aparece uma vez aqui nesse versículo 5 e 2 vezes no versículo 6, que é o versículo seguinte. A repetição da palavra amor aqui indica que João ele está enfatizando uma segunda realidade. Ele já falou de uma realidade do verso 1 ao 4, onde nós estamos inseridos, é o ambiente da verdade, e agora ele está introduzindo aqui uma segunda realidade a partir dessa ênfase. Ele está relacionando intimamente amor e verdade, como já antecipei pela expressão e agora, que liga o versículo 5 ao versículo 4. João, meus irmãos, quer deixar muito claro aqui para a senhora que o amor e a verdade estão intimamente conectados, que eles são inseparáveis, que eles coexistem em perfeito equilíbrio. Ele quer, melhor dizendo, que ela entenda que, embora nós vivamos na verdade, nós também vivemos na realidade do amor, porque essas duas realidades, elas estão inseparavelmente entretecidas numa relação, por assim dizer, simbiótica. Então, é por isso que João dirige-se à senhora aqui, neste versículo, como expressão que é quase uma súplica. Essa expressão só é usada por João colocando-a na boca de Jesus na oração sacerdotal em João capítulo 17, quando Jesus ora ao Pai. E é essa palavra que João usa aqui para se dirigir à senhora. Peço-te, ele diz a ela. Em outras palavras, é como se João simplesmente dissesse aqui: estimada senhora, visto que nós vivemos na verdade, então peço-te que nos amemos, que nós amemos uns aos outros. A atitude de João aqui, meus irmãos, é semelhante à de Paulo em relação a Filemon. Embora Paulo pudesse ordenar que Filemon recebesse de volta o escravo Onésimo, ele prefere fazer um apelo com base no amor, como diz o versículo 9 de Filemon, capítulo único. E João, assim como Paulo, ele sabia que seu pedido relacionado ao amor era inteiramente consistente com a verdade e que, portanto, se a senhora estava vivendo na verdade, se ela estava nessa esfera de existência, o seu apelo para amar uns aos outros não seria rejeitado pela senhora. E João, meus irmãos, faz questão de reforçar, inclusive, por meio de uma declaração parentética aqui, que o seu pedido relacionado ao amor não é algo novo, não é algo que a senhora ainda não sabia. Nós lemos no versículo 5 que, depois de João dizer peço-te, ele abre um parênteses aqui e diz: não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. A NVI corretamente coloca essa declaração entre parênteses. Se você tem essa tradução, você vai observar um travessão entre essa declaração e fechando no final. Quando João diz, meus irmãos, que o mandamento para que nós amemos não é algo novo, o que ele quer dizer aqui é que o mandamento do amor não refere-se a algo
cronologicamente, no tempo. Não refere-se a algo novo no tempo, é o que ele está dizendo, mas refere-se a algo original e de uma maneira que nunca antes foi vista. Então, em certo sentido, o mandamento para amar, ele não é exclusivo do Novo Testamento. João não está trazendo inovação nenhuma aqui e rompendo com os antigos marcos da fé. Ele não está fazendo isso como faziam os falsos mestres gnósticos. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, soa o chamado para amar. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, texto que você conhece muito bem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Levítico 19:18 acrescenta: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu citando exatamente esses dois mandamentos. Jesus uniu Deuteronômio e Levítico. Olhe Mateus capítulo 22, 37 a 40. Mateus capítulo 22, 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. Diz assim, depois que ele foi perguntado, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Além disso, meus irmãos, os 10 mandamentos eles são divididos em 2 seções. Independentemente de quais comandos fazem parte de cada seção, concorda-se que os 10 mandamentos basicamente descrevem como amar a Deus e como amar ao próximo. E esse mandamento de amar ao próximo é algo que a senhora sabia, que ela tinha consciência de João, desde o princípio, diz o versículo 5, retornando para 2 João. E com isso, quando João usa essa expressão desde o princípio, ele está se referindo ao início da vida cristã. É isso que ele tem em mente aqui. Desde a conversão, então, meus irmãos, nós somos chamados para amar outros crentes, que é o que João tem em mente aqui nesse versículo 5 de 2 João. É esse tipo de amor em relação aos nossos irmãos. Ele está pensando numa irmandade marcada pelo amor no seio da igreja. E antes mesmo de a senhora se converter a Cristo, o mandamento de amar, ele já existia no Antigo Testamento, como eu já mostrei a vocês. Mas embora em certo sentido, o mandamento do qual João falava não era novo, visto de outra perspectiva, era um mandamento novo. O que João está dizendo aqui em 2 João, versículo 5, é um eco de 1 João, capítulo 2, versos 7 a 8. Olhe 1 João, capítulo 2, do verso 7 a 8. 1 João 2, 7 a 8. Diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Vejam, é quase a mesma coisa que ele diz em 2 João, mas há uma aparente contradição aqui nas palavras de João, aqui em 1 João, melhor dizendo. Ele disse que ele não estava escrevendo um mandamento novo, mas logo depois ele diz que estava escrevendo um mandamento novo. Como assim? João não pode ter duas palavras, não pode dizer uma coisa uma hora e depois dizer outra. João não estaria assim se contradizendo aqui? Essa contradição, de fato, ela é apenas aparente, meus irmãos. O que João está dizendo aqui é que
Há um sentido em que o mandamento de amar o próximo, ele é antigo, mas em um outro sentido é um mandamento novo. E qual é o elemento novo aqui desse mandamento? A primeira parte da resposta de João é que o mandamento é novo no sentido de que é verdadeiro nele. Veja aí, você está com 1 João aberto, capítulo 2, versos 7 e 8. O que ele diz lá no final do versículo 8, né? Que este mandamento, lhe dou um mandamento novo, que é verdadeiro nele. Isso significa, meus irmãos, que o mandamento de amar desde o Antigo Testamento ganhou uma nova manifestação em Cristo Jesus. Jesus, ele nos forneceu um modelo perfeito para mostrar como nós devemos amar. Isso nunca foi visto, não havia esse parâmetro no Antigo Testamento. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 13, versos 34 e 35. Vá a João, Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 34 e 35. João 13, versos 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E mesmo os crentes, meus irmãos, que não viram Jesus pessoalmente, como os apóstolos e os outros discípulos, eles podem, nós estamos inseridos nisso, seguir o exemplo de Jesus através do registro da sua vida amorosa nas Escrituras. Nós temos isso aqui. A revelação sobre Cristo está tão somente nas Escrituras. Então, embora o mandamento para amar seja antigo, há uma novidade na sua manifestação que nunca tinha sido vista antes. Não tinha sido vista no Antigo Testamento. E essa demonstração original foi em Jesus, na pessoa de Jesus, o supremo exemplo de amor. O próprio Deus encarnado. Deus é amor e encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o outro elemento de novidade no mandamento para amar de João é que isto é manifestado não apenas em Jesus, olha só que maravilha isso, mas também é manifestado em nós. Que glória! 1 João 2,8, dá uma olhadinha lá. Volta para 1 João capítulo 2, verso 8. 1 João 2,8 diz assim: Vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, nós já vimos, e em vós. Isso significa, meus irmãos, que não apenas nós vemos o amor de Cristo através das Escrituras e o compreendemos na revelação das Escrituras, mas há um amor também manifestado em nós, de uma maneira nunca antes vista, de uma maneira original, que não havia precedente no Antigo Testamento. Leia Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, meus irmãos, o amor é manifestado, está em nós por meio do Espírito Santo, está no nosso coração, e isso é algo inteiramente novo, isso é uma dádiva, é uma bênção, é um elemento novo do Evangelho. É por isso que é uma completa impossibilidade alguém querer apenas os ensinamentos éticos de Jesus e tentar imitá-lo na força do braço, seguir apenas o seu exemplo, se antes essa pessoa não tivesse arrependido dos seus pecados
e recebido o dom do Espírito Santo no seu coração, isso é impossível. As pessoas podem admirar Jesus, podem admirar o amor dele, podem contemplar a manifestação do amor de Deus em Jesus, mas se elas não tiverem o Espírito Santo de Deus habitando nelas, elas não conseguirão manifestar esse amor e imitar a Jesus. Porque o fruto do Espírito que habita em nós, diz Gálatas 5:22, o primeiro fruto, de acordo com Gálatas 5:22, qual é? É o amor. É o primeiro fruto do Espírito. O mundo, meus irmãos, fala de amor, teoriza sobre o amor, mas ele não consegue experimentá-lo, nem manifestá-lo, porque o mundo rejeitou o Espírito de Cristo. Então, todo esse discurso aí fora, discurso ideológico de amor, tudo isso é mentira. O mundo não sabe o que é o amor. O mundo não conhece o amor que foi manifestado por meio de Jesus Cristo e habita nos crentes. Todo esse discurso de amor é uma balela aí fora. Quanto aos crentes, por outro lado, no tocante ao amor fraternal, diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Ouça com atenção. Não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. Nós não precisamos, enquanto crentes, enquanto genuínos crentes, que o mundo nos ensine algo sobre o amor. Nós não precisamos de uma palestra, de um ensinamento. Nós não precisamos que ninguém nos ensine sobre o amor. Os crentes conhecem o amor. Se não conhece, se não manifesta, então não tem o Espírito Santo. Porque é o que a Bíblia está dizendo aqui. Então esse é o segundo aspecto do elemento novo do mandamento de amar. E o terceiro aspecto da novidade do mandamento de amar, de João, é que, olha só, 1 João 2,8, terceiro elemento, no final do versículo 8, eu aguardo você. 1 João 2,8. Diz assim, João diz que o terceiro aspecto de novidade do mandamento de amar é que as trevas se vão dissipando e verdadeira luz já brilha. Jesus, meus irmãos, é a luz do mundo, a luz que brilhou no mundo, no meio, dissipando as trevas. Ele que brilhou na região da Galileia, região de trevas, onde ele iniciou o seu ministério, e essa luz se espalhou ao mundo. Jesus veio e inaugurou algo da glória do seu reino eterno. E nós já estamos provando em nós algo dessa luz, dessa glória, dessa vida espiritual, que é o que significa luz aqui no contexto em que João a está utilizando. Estamos numa sobreposição de eras, meus irmãos, e da escuridão que se dissipa. Nós não experimentamos ainda toda a realidade gloriosa que foi prometida a nós. Nós vivemos, conforme os teólogos dizem, um período de já e ainda não. Nós experimentamos algo dessa vida espiritual, dessa vida eterna, mas ainda não completamente. Mas nós já temos algo dela. Nós já temos o amor de Deus derramado em nossos corações, ainda não em completude. Pense na árvore numa árvore de mangueira. Olhe para um broto. Há algo da vida da mangueira ali, mas não em completude. Mas a vida da mangueira está lá. Não em completude, mas está lá. E nós já temos algo dessa vida, dessa essência da vida eterna, da vida espiritual, da vida vindoura em nós agora. Então, meus irmãos, a senhora sabia do mandamento de amor desde o princípio, desde quando converteu-se. Não precisava que ninguém a ensinasse, porque Jesus colocou o Espírito Santo no coração dela, e o fruto disso era o amor que estava sendo exibido a partir da conversão dela de uma maneira nunca antes vista. E isto era uma prova dos poderes da era vindoura que veio até ela. Portanto, como eu entendo a questão, quando João pede que a senhora observe o mandamento de amar outros crentes, ele está querendo dizer que sim, nós devemos amar uns aos outros, não é algo que a senhora não sabe. Nós devemos praticar a hospitalidade, nós devemos abrir os nossos corações para outros crentes. Você não pode ser fechado. Isso não é digno da vida de hospitalidade que Deus espera de você, que envolve não só abrir a porta da sua casa, mas abrir o seu coração, querer ser pastoreado, ser honesto, ser transparente. Lembre-se que Paulo, inclusive, corrigiu os coríntios
porque eles não estavam abrindo o coração deles para Paulo. E Paulo disse: como eu fiz com vocês, eu estou entregando o meu coração, façam o mesmo. Então, um coração fechado também não é digno da hospitalidade que o Evangelho espera. Nós devemos ser acolhedores, receptivos. Então, isso não é algo que a senhora não sabe. Deve-se praticar hospitalidade, devemos fazer isso, isso é digno, isso é correto, isso é louvável, nós devemos praticá-la. Mas penso que João também quer, meus irmãos, que a senhora defina adequadamente o amor, que ela tenha uma definição de amor adequada, a fim de que ela não confundisse o amor com sentimentalismo e tolerância, e assim fosse facilmente enganada por qualquer um que se dizia cristão. E pode ser que João também faça questão de descrever o amor, aqui eu penso, porque ele não queria que a senhora julgasse desamorosa a sua correção e crítica aos falsos mestres. João não estava sendo apenas duro, austero, severo, não era mais aquele jovem que quis incendiar uma cidade samaritana. Era o velho e amoroso João, amando na verdade, o apóstolo do amor, e não seria errado também pela ênfase que ele dá aqui à verdade, chamá-lo apóstolo da verdade. E portanto ele desejava que a senhora entendesse que o motivo de escrever uma carta a ela é perfeitamente compatível com o amor que ele já havia ensinado, pelo qual ele era conhecido e que ela também já conhecia desde o princípio da sua conversão. É por isso que logo em seguida João define as características do amor em questão, o amor que ele está falando. Versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, vamos voltar a 2 João. 2 João, verso 6. Diz assim: e o amor é este, está definindo o amor aqui, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. O verdadeiro amor, meus irmãos, é definido pela obediência. O amor, de acordo com João, é andar segundo os seus mandamentos. Lembrem que eu já mencionei para vocês aqui numa outra pregação, o texto de 1 Coríntios 13. Muitas pessoas gostam daquele texto pelas várias virtudes, qualidades que são dignas, louváveis e não podem ser separadas das demais. Paciente, longânimo, suporta tudo, mas esquecem que também 1 Coríntios 13 diz: o amor se alegra com a verdade. Amor e verdade são inseparáveis. E olha só a conexão que João está estabelecendo aqui. O amor, de acordo com João, é andar segundo os seus mandamentos, é andar de acordo com a verdade. João está apenas ecoando aquilo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Ele era o discípulo a quem Jesus amava. Olhe João capítulo 14, versículo 15. Ou você pode ouvir com atenção, bem curtinho o versículo. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja o que Jesus disse: se me amais, você vai chorar, você vai ter rompantes emocionais. Jesus não está dizendo isso daqui. Jesus está dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus talvez seja mais objetivo do que nós gostaríamos de ser. E quando você vai aos 10 mandamentos, o que você tem são definições de como nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. E por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 13, verso 8, que, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos, capítulo 13, verso 8b. Portanto, amor e obediência são inseparáveis. Essa é a maneira característica de João ensinar, como mestre por excelência. Ele fica sempre repetindo o seu ponto, ele fica reafirmando algumas verdades. E a gente já tocou nisso de alguma maneira em outros momentos. É porque João realmente enfatiza aquilo que ele ensina. Então, isso significa que quando você obedece a toda a verdade revelada nas Escrituras sobre como você deve se relacionar com Deus e com o próximo, vocês estão amando a Deus e o próximo. Quando você obedece aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus, da nossa relação com Ele,
e do nosso relacionamento com o próximo, reitero, você então está amando a Deus e ao próximo. O amor, ele é medido pela obediência. Amor, como eu já disse, não é mero emocionalismo e subjetividade, não é frouxidão, não é tolerância e passividade pecaminosas. O verdadeiro amor é manifestado pela obediência à verdade. Deixe-me ser mais prático um pouco mais doméstico. Você não ama quando você mantém relações com pessoas que voluntariamente não querem obedecer à verdade. Você não ama quando você não corrige quem não obedece à verdade. Você não é amoroso, como acha, quando, em nome da paz, você não corrige o que a Bíblia diz que tem que ser corrigido. Isso não é amor, definitivamente não é amor, porque ele está desconectado da verdade. A verdade não está sendo levada em conta. É por isso que Martinho Lutero disse: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço, corretamente. Portanto, mostre-me alguém que obedece a palavra, que obedece sem parcialidade, tudo o que a Bíblia diz sobre o relacionamento com Deus e com o próximo, sem temor a homens e de acordo com a luz que tem, e eu te direi que ali está um homem que ama verdadeiramente. Ali está uma excelente expressão, manifestação do amor de Deus em nós. Mas mostre-me um homem, por outro lado, que tolera pecados e erros religiosos, e eu te direi que ali está um homem digno da repreensão de João, nesta carta aqui. Porque João seria completamente contrário à nossa mentalidade moderna e frouxa de amor. Nós só podemos amar na verdade. Esse é o limite estabelecido pelo Espírito Santo de Deus através de João. Não sou eu que estou falando. Eu estou apenas relembrando você disso. Porque João diz que você sabe disso desde a sua conversão, se você é crente. João está falando que eu e você já sabemos disso desde o princípio. Porque eu quero perguntar a você essa noite, se porventura é o seu caso, por que você tem afrouxado o seu compromisso com a verdade? Por que você tem sido seletivo com os mandamentos de Deus? Por que você não tem corrigido aquilo que precisa ser corrigido? Você está tentando manter relações a custas da verdade? Como você recebe essas palavras? Você pode rejeitá-las apenas como palavras impetuosas de um jovem pastor, como sendo um mero rompante da juventude, ou tomá-las como direcionadas pelo Espírito para corrigir o seu coração e ensiná-lo a amar verdadeiramente em todas as áreas da sua vida. Qual é a área da sua vida que a verdade pode estar desconectada em nome do amor? Agora, qual é o mandamento de Deus? João disse que nós devemos amar segundo os seus mandamentos. Agora, qual é o mandamento de Deus? João responde na segunda parte do versículo 6 de 2 João. Confira aí na sua Bíblia. 2 João, verso 6. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Veja, meus irmãos, há uma relação cíclica aqui. É um jogo de palavras que João está utilizando. João está usando aqui um argumento cíclico. O que é amor? Ele diz, é obedecer os mandamentos. E qual é o mandamento? É amar. Esse ciclo inquebrável é a soma de toda a vida cristã. Amar é obedecer, obedecer é amar. Obedecer à verdade é amar, amar é obedecer à verdade. A obediência joga você para o amor e o amor joga você de volta para a obediência como fluxo de uma onda. Quanto mais você obedece à verdade, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você está obedecendo à verdade. Você deve viver de acordo com a verdade e amar de acordo com a verdade. Essa é uma realidade. Para mim e para você, para todos nós, ninguém escapa disso. Você nem eu, temos o direito de proibir, de amar, melhor dizendo, o que Deus proíbe, e nem abandonar o que Deus comanda. Quem somos nós para anular algo da verdade?
ou amar além das fronteiras da verdade. João não fez isso, meus irmãos. Ele inicia esta carta com a verdade e vai com ela até o versículo 4, depois ele segue com amor aqui no versículo 5, como nós já vimos, e em seguida, no início do versículo 6, ele limita o amor na esfera da verdade. E agora no final ele volta ao amor no final do versículo 6, e novamente ele seguirá com a pura verdade nos versículos seguintes, do 7 em diante, que nós vamos analisar nas outras exposições. Está aqui o ciclo, não há abertura para João, não há folga, isso daqui está bem entretecido, está bem enlaçado, verdade e amor estão juntas, não há para onde fugir. O amor joga para a verdade joga para o amor. Portanto, em conclusão, enquanto os falsos cristãos vivem um ciclo vicioso de mentira, desobediência e ódio, meus irmãos, os verdadeiros cristãos vivem em um ciclo vitorioso de verdade, obediência e amor. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a minha oração é para que eu e você estejamos constantemente vivendo nesse ciclo vitorioso de verdade, obediência e amor para a glória de Deus Pai. Amém.